Oi, gente, tudo bem com vocês? Na nossa trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a teoria sintética da evolução. Quando nós falamos, sobre evolução, sempre vem o nome de Charles Darwin, que escreveu em 1850 o livro A Origem das Espécies, em que ele começou a falar, sobre essa questão da descendência com modificações. Ele também comentou no seu livro que normalmente as espécies de seres vivos elas têm uma descendência, um ancestral em comum, e que esse ancestral em comum, de acordo com as condições ambientais a qual foi submetido, ele acabou, tendo essa descendência com as modificações necessárias para estar cada vez mais adaptado a esse ambiente em que ele vivia. Lembrando sempre que a palavra evolução, e quando a gente estiver comentando sobre isso, a gente tem que pensar de uma forma mais macro, de uma forma populacional. Tá? Então, quando a gente fala a espécie evoluiu, ou a espécie está sofrendo uma seleção natural, a gente pensa na população, tá? E quando nós falamos também em espécie, nós temos que lembrar o que seria o conceito de espécie, Então, são seres vivos que podem cruzar entre si, gerando uma prole saudável. Então, por exemplo, nós somos a espécie Homo sapiens, nós podemos cruzar, nos reproduzir, produzindo uma prole saudável. Os cães também. Então, todos aqueles cães, aquelas raças diferentes de cães, são a mesma espécie. Por quê? Porque eles conseguem cruzar entre si e normalmente gerar uma prole, uma prole viável. Então, aí a gente vai ter então espécies diferentes. Outra questão também importante que Darwin ele abordou no seu livro A Origem das Espécies é um mecanismo para a evolução que é a seleção natural. Então, a seleção natural ela também atua sobre uma população de uma determinada espécie, em que normalmente o que acontece? A gente tem uma pressão de seleção em que as espécies que estão melhor adaptadas àquele ambiente conseguem sobreviver e gerar uma descendência. E quando ele gera essa descendência, se essa característica for herdável, ela será passada para as próximas gerações. Então, a seleção natural é importantíssima como mecanismo para que essa evolução possa ocorrer ao longo do tempo. Quando nós falamos de evolução, a gente sempre fala muito de Charles Darwin, que foi, na verdade, o cientista que escreveu o livro A Origem das Espécies, mas que conseguiu chegar mais próximo ao que realmente acontece. Mas nós tivemos alguns filósofos, pensadores e pesquisadores que já estavam pensando a respeito disso antes de Charles Darwin. Na Grécia, filósofos já comentavam sobre essa questão da evolução. Mas na cabeça deles, isso não acontecia. Eles acreditavam que os seres eles eram imutáveis. Quem começou a falar um pouco mais sobre essa questão da descendência, da evolução, de como as espécies acabam se modificando, foi Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck ele também postulou algumas ideias, mas no caso de Lamarck, ele já considerava que o que fazia uma determinada população e espécies evoluírem era uma pressão que o ambiente causava, e aí o uso ou desuso de alguma característica ou a própria pressão do ambiente fazia com que a evolução acontecesse. Então ele acreditava, por exemplo, que o pescoço das girafas era comprido porque uma girafa ancestral tinha um pescoço curtinho e aí, como sempre, ela precisava esticar o seu pescoço para se alimentar, e isso acabou influenciando na evolução para que as girafas tivessem um pescoço mais comprido. Na verdade, nós vimos na aula passada que o processo de seleção natural ele atua sobre a variabilidade genética que existe em uma determinada população, mas essa variabilidade genética, ou seja, essas novas características, elas vêm de mutações, as mutações são ao acaso. Então, não é porque a árvore ela é alta, a girafa precisa, no caso, forçar o seu pescoço, que o pescoço, com o passar do tempo, foi esticando. Não. O que aconteceu, na verdade, que Charles Darwin comenta, com a sua descendência com modificações, é que, na verdade, nós tínhamos girafas com pescoços de tamanhos diferentes, ou seja, uma variabilidade genética ali existia.
ou uma mutação que surgiu e fez com que a gente tivesse uma girafa com um pescoço mais comprido, e aí essa girafa com o pescoço mais comprido, ela tinha uma adaptação que as outras girafas de pescoço mais curto não tinham. Como ela tinha o pescoço mais comprido, ela conseguia atingir mais árvores e se alimentar mais. Então, ela acabou com aquela característica nova, estar mais adaptada àquele ambiente. Conseguiu comer melhor, conseguiu se reproduzir melhor, e aí sim a característica herdável de um pescoço mais comprido foi passado para as próximas gerações. Então, tá vendo a diferença de ideia? Então, nós temos as ideias darwinistas versus lamarquistas, em que a ideia da pressão do ambiente é diferente, mas hoje a gente sabe que a seleção natural ela atua sobre a variabilidade que existe e que essas mutações que criam novas características, elas são ao acaso, ok? Então, agora abaixo nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi a descoberta de Charles Darwin que levou ele a chegar às conclusões do livro A Origem das Espécies.